Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Heródoto. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus, data 4/5/2015. A secretária vai estar passando a lista de presença e logo em seguida ela vai estar fazendo a leitura da ata. A ata da sexta reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 15 de abril de 2015, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente, William da Silva Maciel. Vice-presidente, Mário de Arimateia dos Santos. Secretário, Francisco Lázaro Correia. Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2015, reuniram-se os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Frias, Antônio de Pádua Barros, Mauro dos Santos, William da Silva Maciel, Lázaro Hélio da Silva, Mário de Arimateia dos Santos e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença e constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Em seguida, leitura e discussão da ata anterior, que após lida aprovada, vai por todos assinar. Primeiramente, o senhor presidente justificou a falta do vereador Francisco Lázaro Correia, que está de atestado médico por 10 dias por problemas de saúde. Dando sequência, discussão do projeto de lei 05 de 2015, que dispõe sobre a recomposição do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal. O vereador senhor Mário de Arimateia dos Santos, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, informou que, devido ao problema de saúde do vereador senhor Francisco Lázaro Correia, participou da reunião de comissão e o seu suplente é o vereador senhor Antônio de Pádua Barros. Após discussões, o projeto de lei 05 de 2015 foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, a distribuição do comunicado da plenária que o curso prático da LPOS, que seria realizado em 17 de 4 de 2015, foi transferido para o dia 24 de 4 de 2015. Dando continuidade, o vereador senhor Mário de Arimateia fez o uso da palavra sobre o perigo de reuniões informais realizadas na Câmara Municipal, devido ao acontecimento com a secretária de Saúde, nesta casa, na sexta-feira, no dia 10. Ele expôs
que nesta administração aconteceram algumas reuniões que deveriam ser gravadas e constadas em atas e não foram. Também forneceu alguns exemplos de reuniões informais que aconteceram na Câmara com o prefeito, com o Ministério Público, com o assistente legislativo da Câmara, entre outros, que deveriam ser formais, com gravação e registro de ata. No caso da reunião com o assistente legislativo, senhor Carlos Augusto Siqueira da Rocha, o senhor Mário de Arimateia relatou que o nome dele não foi citado em reunião ordinária. O que citou foi funcionários da secretaria e que o assistente legislativo não aceita ser advertido. Continuando, o senhor Mário disse que depois da reunião informal com o senhor Carlos Augusto, ele enviou 3 mensagens ao vereador senhor Mauro dos Santos, jogando alguns vereador desta casa contra ele, dizendo que há um vereador que é o mal desta casa. Ele disse que esperava que o senhor Mauro dos Santos mostrasse as mensagens para a presidência e completou afirmando que defende todos os vereadores desta casa. Ele relatou que um cidadão pediu cópia dos ofícios que ele enviou ao laticínio em São Paulo e ele entrou no site da Câmara para procurar e constatou que há quase um mês os ofícios não estão sendo publicados e que o funcionário Carlos Augusto era o responsável na presidência do senhor Mário para passar as publicações ao prestador de serviço que cuida do site da Câmara e ao jornal. Ele ressaltou que consta no regimento, se o presidente dispensar de fazer alguma publicação, a responsabilidade é do vice-presidente. Ele relatou que o funcionário senhor Carlos Augusto não aceita ser divertido e ainda notifica os vereadores e que se a reunião informal feita com ele tivesse registro de ata, ele não teria mandado as mensagens para o vereador Mauro dos Santos. Ele afirmou que vai querer saber do Carlos Augusto quem é o mal desta casa, porque cada um dos vereadores irá se defender. Continuando o assunto sobre as reuniões informais, o senhor Mário expôs que ao término da reunião do dia 10 de 4 de 2015, o senhor presidente falou que a secretária queria dar uma palavrinha aos vereadores. Ele achou que poderia ser um recado ou algo do âmbito municipal, porém a secretária queria discutir um assunto de muita relevância, no qual o principal interessado é o povo de Aiuoca. Ele disse que expressou sua opinião e a secretária não concordou, gerando um conflito e solicitou que quando alguém da prefeitura quiser discutir algum assunto de interesse público, que seja discutido em plenário. O assunto é que a secretária quer dividir a responsabilidade em relação aos critérios para o atendimento municipal da saúde. Ele expressou sua opinião, embasado no artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticos, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e serviços para promoção, proteção e recuperação, e também no artigo 197 e 198, que esta é a sua opinião como vereador, que também é garantido o direito de sua opinião pela Constituição. Ele afirmou que jamais irá impedir que um cidadão tenha acesso à saúde e que a atual administração quer formular critérios para o acesso à saúde e que ele não irá dividir esta responsabilidade.
E se algum vereador quiser apoiar a decisão da administração, ele respeitará a decisão de cada um. Também ressaltou que este assunto não poderia ser discutido em reunião informal. E que sua opinião é que o acesso à saúde é universal e que o dinheiro dos impostos deve ser usado para a saúde, educação, segurança, etc. Em seguida, a palavra foi passada para os vereadores, e o senhor Rafael de Andrade disse, como vereador e irmão da secretária, que poderia ser qualquer outra pessoa que ela veio trazer um assunto para ser ouvido e questionado. Cada um deveria expressar sua opinião, sendo a favor ou contra. Porém, ele não gostou da atitude do vice-presidente com a secretária. O senhor Rafael concordou com o vereador Mário de Arimateia em relação às reuniões serem gravadas. O senhor Mário respondeu a respeito, que respeita e entende a opinião do senhor Rafael, e que ele não tem nada contra a secretária, e que não a desrespeitou a honra dela, enquanto ela desrespeitou a dele. O senhor Mário completou, dizendo que não participa mais de reuniões informais sem gravação e registro de ata na Câmara. Posteriormente, o vereador senhor Mauro dos Santos fez uma ressalva na fala do senhor Mário de Arimateia em relação aos artigos 196, 197, 198 da Constituição, relatando que eles são muito amplos, mas não é preciso observar as condições do nosso município e que tem que ser cobrado dos governantes e ver qual o critério usado, já que o direito à saúde é de todos. O senhor Mauro dos Santos afirmou que é a favor da opinião do senhor Mário de Arimateia e que as reuniões da Câmara sejam gravadas. O senhor Mário afirmou que os vereadores não podem fazer parte desse critério de execução do município. Logo após, o vereador senhor José Mauro Amaral expôs que é a favor do senhor Mário em relação às reuniões informais, que na verdade deve ser discutida em plenário e gravadas. Porém, o senhor José Mauro Amaral disse que não entendeu que a secretária queria dividir responsabilidade, mas sim ouvir as opiniões dos vereadores sobre usar ou não usar tais critérios da assistência social. O senhor Mário relatou que o problema é que as pessoas de baixo poder aquisitivo procuraram a Câmara para reclamar que não estavam conseguindo remédios e estava sendo passado que isso acontecia por causa da Câmara. O senhor José Mauro Amaral disse que a secretária não estava mal intencionada. O senhor Mário de Arimateia expôs que não estava discutindo a intenção da secretária, somente as consequências das reuniões informais, e que é um perigo para os vereadores assumirem responsabilidades que não são da alçada deles. O senhor Mário de Arimateia deixou claro que em nenhum momento questionou o senhor presidente por ter feito na reunião informal com a secretária, porque isso tem acontecido com os outros presidentes. O senhor presidente esclareceu que não sabe o motivo dos ofícios não estarem sendo publicados. E ele disse que isso não é algo que o senhor presidente deve preocupar. E ele completou dizendo que é a responsabilidade do funcionário. O senhor Mário indagou se os vereadores serão notificados novamente, alegando-se que foi questionada a capacidade profissional do funcionário. Ele disse que nunca pisou em nenhum funcionário e que não explora o suor de ninguém, e
que não tem a voz de comando nesta casa, e quem representa o povo, ou seja, os vereadores, e que eles têm o direito de questionar. Finalizando, ele afirmou que defende o direito do cidadão e que os critérios são válidos, porém questionados. Ele deu o exemplo do acidente do vereador senhor Francisco Lázaro Correia, em que uma fagulha de arame perfurou o olho dele e ele precisava ser transferido para Belo Horizonte devido à gravidade do problema e a ambulância estava demorando para realizar o transporte. Então ele avisou o senhor presidente que assumiria a responsabilidade para que o senhor Francisco fosse levado no carro da Câmara, pois se demorasse mais uma hora o olho entraria em colapso, porém a ambulância apareceu. Então ele questionou como o plantonista, que mora na rua do Galpão, demorou quase 2 horas para pegar o carro. Ele também citou o exemplo do plantão de Araque na escola do Matutu. Ele afirmou que os vereadores têm que questionar. Depois o vereador senhor Mauro dos Santos disse que irá provar sua inocência e que jamais usaria o nome de algum vereador para se promover. Dando continuidade, o senhor presidente relatou que, em relação à reunião informal com a secretária de saúde, os vereadores concordaram, mas que isso não acontecerá novamente. Logo após, o senhor João Batista de Luiz diz que concorda que todas as reuniões sejam gravadas e concorda com o vereador senhor Rafael de Andrade sobre a maneira que a secretária foi tratada. O vereador senhor Mário de Matéria dos Santos disse que estava somente defendendo sua honra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, mandando que se lavasse a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será por todos assinada. Os senhores querem aprovar a ata? Sim. 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 Estão de acordo, né? Sim. Sim. Então a... Pode ligar o microfone, falar um por um. Porque desligando o seu. José Mauro Amaral? Sim. Lázaro Neto? Sim. João Batista Filho? Sim. Mauro Santos? Sim, concordo. Rafael de Andrade? Sim. Antônio Fábio? Sim. Mário de Matéria dos Santos? Sim. Então a ata foi aprovada por unanimidade. Ressalvando que o vereador Francisco não votou porque ele não estava presente na reunião, por motivo de saúde.
pauta da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Heródoto. Então, eu quero estar passando aí para os senhores, avisando aí sobre um curso sobre Previdência Social no dias 14, 15 e 16 de maio de 2015, no Salão da Câmara Municipal. Então, eu gostaria de contar com a presença dos senhores. Isso é muito importante. Isso é certo? Só pela ordem, senhor presidente, eu queria, se o senhor me permitir aqui, falar um pouquinho desse curso e avisar os vereadores que a mesa diretora, com a anuência aí do presidente, resolveu começar a fazer as atividades do ano dentro dessa casa. Então, a Câmara promoverá algumas ações no decorrer do ano, no mandato do presidente. E o primeiro vai ser esse curso. Em agosto também a gente vai ter outra atividade. Então, algumas atividades que a Câmara irá promover aqui nesta casa. O curso é com o senhor José Batista, que foi funcionário do INSS quase 30 anos e hoje ele é professor de curso. Alguns dos vereadores já participaram com ele em alguns cursos da Fênix, e ele vai estar aqui 2 dias dando um curso prático, e os vereadores, e a gente está divulgando na rádio, está divulgando na internet. O curso é gratuito. Nós vamos estar ofertando o certificado para estudantes que precisarem, que isso ajuda aqueles que têm horas de estágio para a faculdade. Então, é um curso gratuito. Queria avisar os vereadores também que no dia 15, na parte da tarde, e no dia 16, na parte da manhã, porque o curso prático vai ser 14 e 15 à noite, das 7 às 9, curso prático. Agora, no dia 15 à tarde e no sábado pela manhã, se os senhores conhecerem, se os senhores conhecem alguém que está tendo algum processo de aposentadoria, alguma dificuldade no INSS, ele estará fazendo consulta gratuita aqui. É só trazer os documentos da pessoa, com a pessoa, para trazer o caso específico, porque ele trabalhou muitos anos no INSS, né, ali em Alfenas e em Belo Horizonte, na sucursal de Belo Horizonte. Então tem uma vasta experiência. Então, para os advogados, para os contadores, né, e para nós vereadores, muitas pessoas nos procuram aí para a gente ajudar aí com alguma dificuldade. É só agendar aqui, trazer os documentos, que o professor José Batista vai estar dando a orientação. Qualquer tipo de aposentadoria, rural, urbana, especial, pessoas também que de repente têm algum tipo de deformidade de algum órgão e não sabe que isso foi causado por um medicamento que foi proibido na época, ele também orienta qual é o processo junto ao INSS para pedir indenização. Então é um curso de suma importância, e é lógico que a mesa diretora, o presidente, conta com a presença dos vereadores. Nós vamos avisar as câmaras da região e o público em geral. Obrigado. E também foi distribuído aí para os senhores um projeto de decreto legislativo 01 de 2015, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania honorária e da outras providências. Todos receberam? Recebeu, né? E também agora eu vou estar passando a palavra aí ao vereador Mauro dos Santos, então, para fazer outra palavra. Primeiramente, eu quero dar boa noite a todos os ouvintes que estão nos assistindo pelos meios de comunicação e até mesmo pela internet. E eu quero agradecer a presidência dessa casa, também ao vice-presidente desta casa, que esteve comigo na cidade administrativa no dia 28, terça-feira passada, do mês passado, na cidade administrativa,
aonde nós fomos juntamente com o prefeito municipal, quero agradecer a presença dele lá, que não mediu esforço, até mesmo o vereador João Batista de Frias, que não mediram esforço para estar junto com a gente na cidade administrativa, em busca de esclarecimento de uma emenda parlamentar do deputado Duarte Bechir, do ano o convênio 0163 de 2014, que foi assinado pelo ex-governador Antônio Anastasia, aonde a emenda foi destinada no valor de 100 mil para a pavimentação da rua Cônigo Abreu. Então, nós fomos muito bem recebidos pelo Marco Antônio Viana Leite, que é o subsecretário de Assuntos Municipais, que nos receberam, aliás, que não recebeu nós, e eu quero agradecer essa casa por também não ter pedido esforço até a cidade administrativa, que embora nós não assinamos convênio, isso cabe ao prefeito municipal, mas quando se trata de assuntos do nosso município, eu acho que também nós, como legisladores, também temos a nossa opinião em busca de melhoria para o nosso município. Então, aonde eu pedi para fazer esses agradecimentos, porque muitas das vezes nós ouvimos aí na rua aqui da nossa cidade que existe um grupo de pessoas que talvez queira nos derrubar os nossos ideais. Então, nós queremos mostrar a essas pessoas que aqui nós não visamos o lado político, e sim o bem do nosso município. Então, em momento algum, essa casa nunca prejudicou a atual administração, nem tem interesse de prejudicar. Nós estamos para somar, não para subtrair. Também quero agradecer ao presidente desta casa, onde eu endossei juntamente com a secretária de saúde do nosso município, onde eu tive a honra e o privilégio de estar no gabinete do deputado Nilton Cardoso Júnior, na cidade de Contagem, muito bem recebido pelo Janus, que foi o coordenador da campanha e hoje assessor do deputado. Quero agradecer a Vossa Excelência por ter me levado lá. Também quero agradecer o vereador João Batista, onde fui também junto com ele em 2 gabinetes, do Antônio Jorge e também do deputado federal Dimas Fabiano. Embora nós somos de partidos opostos, mas quero agradecer, fui muito bem tratado, fui bem recebido. Então, demonstra que a nossa política é desta forma. Nós não podemos visar a política em si, e sim o bem do nosso município. Então, eu quero agradecer mais uma vez a essas pessoas e também agradecer também de antemão o deputado Duarte Bechir, que nunca mediu esforços de estar aqui ajudando a nossa cidade. Nossa cidade pequena, de pouco recurso, e todas as vezes que a gente vai até o gabinete, a gente é bem recebido e nunca a gente volta a casa mãos vazias, sempre ele está pronto para nos ajudar. Então eu quero agradecer também ao prefeito municipal, que não mediu esforço, foi lá para a gente saber a realidade do que estava acontecendo com relação do valor de 100 mil, que foi pelo o convênio, através da emenda parlamentar do deputado Duarte Bechir. Então, isso daí era um agradecimento que eu queria fazer aos nobres colegas, às pessoas que estão nos assistindo, que demonstram que aqui nesta casa ninguém tem o interesse de prejudicar a atual administração, e sim buscar algo para o nosso município. Muito obrigado pela palavra. É só pela ordem, senhor vereador. Lembrando que o subsecretário reafirmou que o convênio será pago, né? Sim, sim. Quero deixar bem claro para a população que ele reafirmou que, na medida do possível, o governador Pimentel for liberando os recursos, a Iboca vai estar dentro desse convênio. Muito obrigado. E, vereador Mauro, que você precisar aqui na casa, no carro aí, está à disposição, viu? Muito obrigado. Então, eu vou estar passando aí a palavra para o senhor vereador João Batista de Frias. Ele vai fazer o uso da palavra.
Primeiro lugar, boa noite à diretora, aonde eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite ao Léo, ao Rodrigo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde, na pessoa da Sueli, que teve uma belíssima palestra na Casa da Cultura sobre a dengue. Até trouxe um relatório, lá deixei com o Carlos Augusto, hoje já está chegando perto da gente, e tem ali o levantamento de 2007 para cá. Quero agradecer a doutora, acho que tem ali a doutora Elizabeth Mulher do Cerro, aqui da Pedrião, que é uma aerocana de consideração, que deu um trabalho voluntário belíssimo. Então, quero parabenizar elas e agradecer a doutora Beth pelo trabalho voluntário, treinando todos os agentes de saúde, porque a dengue hoje está próxima. Quero agradecer também ao Mauro, ao Lilinho, que nós fomos do Belo Horizonte, agradecer a companhia dele no gabinete, e quero agradecer também o pessoal do Dias, que foi muito bem tratado. Eu já conheço ele, a Rita, que estava agora, o Anderson, e agradecer o deputado e o doutor Antônio Jorge, que tivemos uma recepção calorosa do jeito que precisava, deixando à disposição. Ele não tem vínculo com a Secretaria de Saúde, porque a gente depender de uma cirurgia, igual você passou esse problema, Chico, é para entrar em contato, que eles estão lá bem caminhados. E no mais, muito obrigado a todos. Obrigado. Então, eu também vou estar passando aí a palavra ao vereador Mário Arimateus Santos, para o uso da palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria pedir, senhor presidente, em primeiro lugar, se o senhor me abrir uma exceção. Eu cheguei meio atrasado hoje, o dia foi pequeno, e inclusive a gente, como o senhor bem sabe, como os vereadores não sabem, eu também estava buscando o interesse dessa casa concernente à confecção de regimento interno e lei orgânica do município. Então eu atrasei um pouco e não deu tempo. E eu pedi para que me inscrevesse aqui para falar sobre uma proposta de utilidade pública municipal com uma entidade do município, mas eu gostaria sim de também, se o senhor me permitisse, foi uma correria esses últimos 15 dias e nós perdemos um cidadão muito ilustre desse município, que foi o Sérgio. Ele sempre estava aqui numa reunião, a gente perdeu, foi uma perda inestimável, né? E a gente correndo, eu acredito, se o senhor me permitir, se os vereadores me permitirem, ainda que eu não escrevi, ainda dá tempo dessa casa enviar uma moção de pesar, de condolência para a família, porque foi algo assim muito forte e que a gente não teve tempo hábil na reunião, mas eu não poderia deixar de fazer essa lembrança em forma regimental, ou se não for na forma regimental, pelo fato aqui de eu não ter me inscrito, eu só gostaria de lembrar. Eu gostaria, se os senhores vereadores concordassem, eu acho que essa casa tem que se manifestar. É um cidadão atuante, uma pessoa assim que de inestimável valor, e eu acredito que essa casa teria que se manifestar. Então eu queria sugerir, se o senhor me permitisse, que a gente propôs aí de enviar as devidas condolências na forma regimental. Ainda dá tempo, a secretária pode fazer isso, né, a passagem lamentável da perda, que sabemos que todos nós vamos passar por esse dia, né? Todos nós vamos passar, isso aí é inevitável, mas se a gente puder ser solidário nessa hora. E o Sérgio era um cidadão exemplar aqui, e também o nosso companheiro aqui de reuniões, né? Então, eu só queria, se fosse possível, abrir essa exceção antes de eu falar do outro assunto. Foi não, Miranda, pela ordem. E esquecendo que ele foi funcionário público também. Os senhores estão de acordo? Eu estou de pleno acordo. Também sim. Não, sim. Ver como é que faz para. O único problema agora, eu entendi que a gente tem que fazer alguns levantamentos de dados para constar da noção de pesar. Então, sim, não dá para fazer exatamente agora. Mas aí amanhã a gente já entra em contato com quem tiver que entrar,
faz alguns levantamentos de dados, a gente faz o texto da moção de pesar e os novos vereadores poderão assinar. Tá ok? E aí publica nos meios de comunicação, na Câmara e comunica a família. Tá bom, muito obrigado, senhores. E o outro assunto, senhores, que eu queria passar para vocês, é uma proposta que eu quero fazer na forma regimental, o trâmite que tem que ser feito, para que a gente possa analisar a possibilidade de conceder o título de utilidade pública municipal para o nosso sindicato rural. O sindicato rural foi reerguido há um tempo atrás, já está com nova diretoria, ou seja, já teve um mandato de uma diretoria, tem uma nova diretoria. O sindicato é de suma importância para o município, para várias ações que o sindicato promove. Então eu gostaria, na forma regimental, de propor que a comissão que for analisar aí possa analisar a documentação do sindicato, para que a gente possa conceder o título de cidadania, o título de utilidade pública municipal. Com esse documento, o sindicato também poderá ter acesso a algumas parcerias com o município e, consequentemente, os trabalhadores rurais vão ser beneficiados. Então eu queria sugerir aí, que o senhor visse com o jurídico, que a gente encaminhasse e entrasse em contato com a direção do sindicato para que pudesse pôr a documentação e depois os nossos pares aqui analisem se ele deve ou não ser concedido. Então, doutor, qual o procedimento que a gente tem que A tomar? gente vai fazer um levantamento inicial da documentação necessária, a gente encaminha para eles, para que eles forneçam essa documentação. Após isso, a análise aqui na Câmara, como os procedimentos agora foram unificados, muito provavelmente pela Comissão de Legislação, Justiça e Federação. Uma vez aprovado, faz projeto de lei, já manda, uma vez aprovado pela comissão, vem a plenária para votar. Então, tomamos providência e... Tá bom, muito obrigado. E desde já contando com o apoio dos vereadores na hora da votação. Porque o sindicato é uma coisa muito importante do município nosso. Então, Outra coisa que eu esqueci de falar, essa ida de Belo Horizonte, eu levei 3 ofícios, até um foi da Secretaria de Saúde, e anteontem recebi uma ligação da Fernanda, que o primeiro já está sendo tomadas as providências. Então foi 3 ofícios, um do deputado Dimas e 2 do Dr. Jorge. O negócio de SAMU ali já vão tomar as providências. Essa semana já tomam providências. Deve, esses 8 dias está resolvido o problema. tudo bem. Tá, obrigado, não? Eu também, que o vereador Francisco nos escreveu, mas ele quer dar uma palavrinha aqui. Coisa mínima, vocês desculpem. Só uma palavra está aberta. Eu queria fazer um agradecimento aí ao meu amigo e vereador Pastor Mário, o apoio do senhor do dia do acidente. O senhor me acompanhou desde o hospital até a minha casa, apoio para mim, para minha família, e através do senhor agradecer o pessoal do gabinete da Duarte, o Dr. Jacó, todos os funcionários lá que me deram maior apoio lá através do senhor. Então eu queria agradecer ao senhor de coração, pastor. O senhor fez para mim na hora do mais difícil. Eu não posso deixar de agradecer ao senhor. Que Deus abençoe o senhor. Amém, Chico. Eu estou aí para ser parceiro aí. O mínimo que eu podia fazer é isso. Se eu pudesse tirar aquela ferro do teu olho e curar na hora, eu faria. Mas aí já não era minha alçada, né? Mas Deus abençoe você também pelo agradecimento. Nada mais a pena tratar. Declara encerrada a 7ª reunião